Queridos amigos e amigas, terça-feira, 23 de fevereiro. Que bom estarmos juntos. Obrigado por essa companhia, por essa sintonia, por esse tempo que você dedica para ouvir, acompanhar e rezar com esse momento criado com tanto amor, rezando com a palavra de Deus. Na alegria de estarmos juntos, na certeza de que Ele está conosco. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos em plena quaresma e também no tempo da campanha da fraternidade. Jesus é a nossa paz, Cristo é a nossa paz. E a paz passa também por essas ferramentas todas, e uma delas, a principal, chamada diálogo. O mundo não precisa só de pão. O mundo precisa também de paz, muita paz. Jesus é a nossa paz. Que nós tenhamos bem em mente isso. Ele é a nossa paz. E a palavra de Deus, ela reforça, ela faz a paz transbordar. A palavra de Deus faz com que a nossa vida tenha um significado totalmente novo. Por isso nós vamos em busca da palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O Evangelho desta terça-feira, 23 de fevereiro, é de Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus tem diante deles esse cenário, o cenário de uma religião que até então ensinava a multiplicar palavras, muitas palavras. Jesus se dá conta de que não é a quantidade de palavras que toca o coração de Deus, mas é quando a palavra brota da vida, ela se torna oração e aí ela se transforma justamente na melhor oração e transforma o viver numa extensão da vontade de Deus. Então Jesus chama a atenção de que não são muitas palavras que são necessárias e para ensinar, ele ensina uma só oração curtinha, como nós já recordamos nesses últimos dias, né? Jesus ensina o Pai Nosso. O que ele ensina no Pai Nosso? Pedir o pão de cada dia, não é o pão para todo mês. Vejam, Jesus não quer que
que tenha tanta preocupação. O pão de cada dia nos dai hoje. Depois, o que Jesus pede também? O que ele diz no Pai Nosso? Diz que nós dizemos a Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O pão e o perdão. O pão e o perdão. Quando tem perdão, o pão tem mais sabor. Quando tem perdão, o pão é festivo. E olha só, como é interessante, no Pai Nosso a gente diz e pede e até quase que promete a Deus, pedindo, olha, me perdoa que eu vou perdoar quem me ofendeu. Nós, na maior parte das vezes, a gente quer o perdão de Deus, mas nem sempre a gente dá o perdão aos outros. Às vezes a gente atravessa a rua para não se encontrar com uma pessoa. Outras vezes a gente finge que não vê a pessoa, baixa a cabeça e segue em frente. Olhe às vezes entre vizinhos, olhe em alguns prédios, quanta confusão entre vizinhos. Tem pessoas que até desistem de morar em alguns lugares por causa dos vizinhos. Então vejam, nós temos que viver o perdão, sim, mas a gente tem que também polir a vida, né? Nossa vida tem que ser de acordo com a nossa fé. Não precisa dizer em quem você acredita. Deixa eu olhar como é que você vive. O modo de viver fala da crença, da fé, da religião. Nós acreditamos num Deus que é Pai. Por isso que a gente chama Pai Nosso. Não é só meu Pai, Pai meu, Pai Nosso. Depois a gente pede para Ele o pão de cada dia. E por falar nisso, nem todos têm o pão de cada dia. Mas olha só, alguns jogam fora o pão. Esse pão que vai fora não pertence a gente. Seria daquele que não tem pão. Não tem pão. Que nós saibamos pedir sempre o pão de cada dia, mas que nós tenhamos uma situação bem confortável dentro de nós que se chama fraternidade, repartir o pão. E não nos esqueçamos do perdão. Quem perdoa recebe o perdão de Deus. E olha que nós precisamos do perdão dele. E qual é a condição que Jesus no Pai Nosso nos coloca? Qual é a condição que Deus nos dá para nos perdoar? O que Ele pede em troca? Perdoar o outro para ser perdoado por Deus. E o perdão é fonte da paz. E nesta campanha da fraternidade, nós estamos confirmando: Cristo é a nossa paz. Vamos pedir o pão de cada dia. Nós vamos chamá-lo de Pai, afinal, nós somos tão íntimos a Deus. Estamos tão íntimos dEle, nós queremos estar próximos, queremos habitar o coração de Deus e permitir que Ele habite o nosso coração. Mas também queremos pedir que Ele nos ajude nessa tarefa não muito fácil: perdoar. Rezemos com fé. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que a gente possa continuar vivendo bem a semana, a quaresma, o tempo da campanha da fraternidade,
e que a gente não gaste muito tempo olhando para os outros. Vamos olhar para Jesus, para melhor depois perceber os outros, do jeito dele, com o amor dele. Sobre todos nós, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Alegria, paz, paz e bem, santa alegria.